Olá, amados irmãos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo, o Evangelho da Hora. Hoje vamos falar sobre o Senhor Jesus. Muitos tentam minimizar o Senhor Jesus, como também muitos não conhecem a revelação de quem é Jesus Cristo. Alguns lhe limitam como um simples profeta. Eu vou tentar falar dele na forma profética, né? Apoiando do que irmão Branham disse. E vamos ler aqui na Bíblia, São João capítulo 11, verso 35. Aquilo fala da parte negativa do nosso Senhor. Trata-se de, a Bíblia fala, Jesus chorou. Só isso. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra. Jesus chorou. Muitos, quando querem apresentar a parte negativa da pessoa de Jesus, eles leem muito essa passagem, mostrando que Jesus Cristo era apenas um profeta ou apenas um homem que na qual poderia chorar. Eu vou ler o profeta William Branham falando desse assunto com uma senhora. Eu sei que isso tem muito impacto nas nossas vidas hoje, porque o mesmo diabo do antigo tempo ainda continua a ser vivo. O tempo muda, mas o mesmo espírito permanece. As pessoas mudam, as pessoas saem da terra através do que é chamada morte, mas o Deus continua a ser o mesmo e o seu espírito continua a reinar sobre a terra. Como também o diabo continua a ser o mesmo, o seu espírito continua a reinar. Portanto, as pessoas mudam, as pessoas morrem, o tempo muda, mas os dois espíritos continuam o mesmo aqui na terra. Como é o mesmo espírito, então são as mesmas reações, tanto do positivo como do negativo. Aqui na mensagem, unidos sob uma cabeça. Irmão Branham fala aqui na pregação desta, no seu parágrafo 60, ou seja, 82, ele conversando com uma senhora, falando sobre esse assunto. Aqui há algum tempo, eu estava pregando e uma senhora aproximou de mim e disse: irmão Branham, ela pertencia a uma determinada seita religiosa. E ela disse: há apenas uma coisa sobre sua pregação que eu não gosto. Ou eu disse: suponho que há muitas senhoras. Ela continuou: mas só uma coisa, você enaltece demais a Jesus. Ou eu afirmei: senhora, eu não posso enaltecer o suficiente se eu tivesse 10 mil milhões de línguas. Eu não poderia louvá-lo o suficiente. Ele é tão real. Ali, irmão Branham salientou diante da senhora que não consigo lhe louvar o suficiente, não consigo lhe exaltar, enaltecer o suficiente possível.
mesmo que eu estivesse falando 10 mil milhões de línguas, ainda assim seria o suficiente, não seria suficiente para que eu exaltasse a Ele, porque Ele é tão real. E ela disse, mas você tenta fazê-lo divino. Eu disse, Ele é divino. E ela argumentou, ele era apenas um profeta. E eu disse, se ele fosse um profeta, ele seria o maior enganador do mundo. Porém, ele era mais do que um profeta. Ele era o Deus dos profetas. Aí está. Mas aquela senhora representa muitos nesta época que criticam as partes humanas da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Criticando a parte humana da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Criticando, dizendo, não, o Deus Todo-Poderoso não pode chorar. Isso é verdade, que o Deus Todo-Poderoso não pode chorar. Isso concordo com vocês. Mas uma vez que ele entra no corpo humano, ele manifesta também os efeitos humanos, mas num contexto. Aí está, é um contexto. Amém? Não vou comentar muito hoje, eu vou lendo para que compreendamos a visão da pessoa de William Branham. Vou repetir aqui. Eu disse, suponho que há muitas senhoras, ela continuou, mas só uma coisa, você enaltece demais a Jesus. Eu afirmei, senhora, eu não posso enaltecer o suficiente, não posso enaltecer o suficiente. Se eu tivesse 10 mil milhões de línguas, eu não poderia louvá-lo o suficiente. Ele é tão real. Ali posso pular. Ela disse, você tenta fazê-lo divino. E continuou, você diz que era um fundamental. E eu respondi, eu sou. Ela indignou. Se eu provar para você pela Bíblia que ele era apenas um homem, você aceitará? E eu disse, se a Bíblia disser assim. E ela disse, São João capítulo 11. A Bíblia diz que quando Jesus desceu à sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Aí está. Muitos param ali e trazem as críticas sobre a pessoa de Jesus Cristo, dizendo que ele é apenas um homem como qualquer. Eu rejeito esse pensamento errado nas pessoas, tratando do Senhor Jesus Cristo como um qualquer ser humano. Agora, aqui está as diferenças da qualidade da pessoa de Jesus Cristo para compreender. Deus, uma vez no corpo humano, a parte humana do corpo que carrega Deus também tem que ser obedecida, porque está no corpo humano. Amém? Podemos dizer o seguinte, quando Deus visitou Abraão na forma do Elohim, usou um corpo humano. Ouça só, um ser humano não é adorável. Ninguém pode adorar um ser humano.
Só há um ser que tem que ser adorado e que na qual aceita a adoração. Olha, quando você é um profeta de Deus, é que um povo te adorando em nome de Deus, o profeta de Deus rejeita este pensamento. Mas quando você és do diabo, você aceita a adoração. Mas agora, o único ser entre os profetas na Bíblia que aceita a adoração é o próprio Deus. O próprio Deus aceita que seus filhos e ama que seus filhos adorem. Amém? E não vou entrar nisso, porque isso tem muitas coisas aí. Podemos dizer que tem muita forma que oferecemos adoração a Deus, mas só vou manter nessa posição de falar adoração. Um profeta nunca aceita que seja adorado a nenhuma era. Agora, observando na Bíblia, porque a Bíblia é 100% Deus, na forma impressa, escrita. Deus só é adorado em ocasiões. Quando Elohim visitou Abraão no corpo, Abraão ajoelhou, o seu joelho dobrou, o seu joelho no chão, adorou. E aquele ser não rejeitou a adoração. Aquele ser era Deus. Vê também o Senhor Jesus Cristo. É o único profeta entre os profetas que não rejeitou a adoração. Quando os seus servos, ou seja, os crentes vieram diante dele, dobrando os seus joelhos, eles recebiam isso. Se Jesus Cristo era só um profeta, ele poderia rejeitar a adoração. Ele poderia mandar adorar a Deus, porque era um verdadeiro profeta. Agora, a parte que ele faz Deus é porque ele aceita adoração. Ele aceitava que as pessoas adoravam nele. Olha, é bíblico. Você vê ali onde os criticadores dizem que Jesus chorou. Antes de chegar naquela passagem, Maria, a irmã de Lázaro, quando percebeu que Jesus estava lá fora falando com a sua irmã Marta, ela deixou a multidão que vieram lhe consolar, ela foi ter com o Senhor, ajoelhando sobre os seus pés, chorando, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Percebes? E o Senhor recebe adoração. É isto que prova que Jesus Cristo era Deus na carne, mano. Mas não implica dizer Deus na carne, mano. Não pode manifestar os sintomas humanos. Não, ele era Deus, mas na carne, mano. Quer dizer que a carne tinha que comer, a carne tem que sentir dor como todo ser humano, a carne tem que sentir felicidade como todo ser humano. Mas isso não lhe tirava de ser Deus, mas tinha que manifestar também o que a carne precisava. Tempo de chorar com todos chorava, tempo de se alegrar com todos alegrava, mas a coisa que era diferente nele, que nenhum ser humano tem, quando poderia ressuscitar Lázaro, morto 4 dias, é que lhe dissesse: Lázaro, sai para fora. E vê lá, não chamava essas coisas em nenhum nome acima dele. Ele falava em sua própria autoridade. Quando era para ressuscitar ou para curar doenças, ele não dizia: Criador dos céus e a terra, o Deus de Abraão, ressuscita o Lázaro. Não. Ele falava com sua própria autoridade. Isso é a diferença entre os que eram profetas com o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, podemos dizer, quando Moisés poderia abrir o mar vermelho, ele invocava a Deus.
quando poderia fazer qualquer sinal, ele chamava sempre Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de nossos pais, me disse para esse determinado desejo. Mas o Senhor Jesus Cristo não era a causa. Ele falava com sua própria autoridade. Amém? Portanto, até os judeus queriam saber em que autoridade o Senhor falava. Perguntou a ele: em que autoridade você faz esses milagres e sinais? Jesus não quis responder a eles. Jesus só lhes enrolou, dizendo: se você me disser João Batista, etc, 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 até que não conseguiram responder ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, ali está. Jesus Cristo na carne podia sentir desejo como nós também sentimos. Podia sentir, podia ficar ferido pelo um determinado coisa ou necessidade na qual que lhe feriu. Para ter muito bem isso, vê o que ele disse. Você não consegue ver que quando ele desceu à sepultura de Lázaro, ele chorou, que era um homem chorando. Mas quando ele endireitou seus pequenos ombros e disse: Lázaro, vem para fora. E um homem que estava morto há 4 dias, a corrupção conhecia o seu mestre, e o espírito conhecia o seu Criador. E um homem que estava morto por 4 dias se pôs de pé. Isso foi mais do que um homem. Era Deus falando através de um homem. Ele era um só tempo Deus e homem. É verdade. Quando ele desceu da montanha naquela noite, com fome, olhando ao redor em um arbusto para encontrar algo para comer, era um homem com fome. Mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000, era mais do que um homem. Sim, era. Ele era um homem quando ele estava lá fora, no mar, naquela noite, quando ele ficou tão cansado e virtude sair dele para curar o doente durante todo o dia e as visões. Ele era um homem cansado, deitado ali, quando as ondas nem sequer o acordavam. Quando 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam enquanto ele estivesse dormindo. Ele era um homem quando ele estava cansado e com sono. Mas quando ele se colocou de pé na proa do barco, olhou para cima e disse: paz, aquiete-se. E os ventos e as ondas o obedeceram. Esse era mais do que um homem. Com certeza era. Com certeza ele era mais do que um homem. Quando poderia se levantar, mandar as ondas se aquietar, ali era mais do que um homem. Porque um homem não faria isso. Com que poder, com que autoridade o homem poderia fazer isso? Pergunto, com quem poder? Eu quero me unir sob seu poder. Eu quero me unir a vocês, os homens e mulheres. Eu quero, não vou me pedir. Eu quero me unir a vocês, homens e mulheres, hoje, esta manhã, sob o seu poder. Ele clamou na cruz: Pai, por que me abandonaste? Ele morreu como um homem,
Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu o selo romano e rolou a pedra e ressuscitou triunfante, ele provou que era Deus. Ele tem emocionado os corações. Ele se parecia com Deus. Ele agia como Deus. Ele é Deus. Isso é a verdade. Não há comparação. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele estava na carne humana. Podia sentir fome. Podia ter sede de água. Porque é o corpo na qual que ele levava tinha aquelas necessidades. Mas quando era para fazer as obras do Pai, como ele próprio dizia, era Deus. Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, não existe um ser como o Senhor Jesus Cristo desde que o mundo é mundo. Poderia ter tudo conjunto. Amém? Eu repito naquilo que eu dava como ideia. Abraão, quando recebeu Elohim, Deus na carne humana, lá na casa dele, Elohim comeu, tomou leite, comeu carne de vaca, comeu pão. Ou seja, tomou leite da vaca, ou seja, de carne de vaca, ou seja, de boi, que tal? Ele tomou leite, comeu pão. Porque era Deus na carne humana. A carne, o ser humano, come-se. Se for o caso, então não seria o ser humano. Seria um outro ser. Vê lá, na forma dele atual, que é o Espírito Santo. Em outras palavras, a coluna de fogo. Ele não come. Amém? Mas quando ele usa um corpo, não é ele que come, mas é o corpo que ele carrega que come, porque o corpo é semelhança a nós, ser humano. Aí está. É isso a diferença que as pessoas tentam trazer sobre Deus. Tentam criticar do nosso Deus, minimizando-lhe, comparando-lhe com uns profetas. Não, Jesus Cristo é muito mais do que um profeta. E nós adoramos o Deus Todo-Poderoso. Como disse o profeta William Branham, se ele foi apenas um profeta, então ele é o maior enganador que jamais existiu. Para minha convicção, junto com o meu profeta William Branham, ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra. Ele veio na terra para fazer a obra da redenção, salvar o homem. Olha, eu vou terminar aqui. Ele diz: não é de se admirar que o poeta dissesse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Isso é certo. Não é de se admirar que o cego faminto, Cosbin, pudesse dizer: não passe de mim o meigo Salvador, ouça meu humilde clamor, enquanto estás chamando a outros, não passe de mim. Tu és a fonte de todo o meu conforto, mas que a vida para mim, não. Tu és a fonte de todo o meu conforto, mas que
a vida para mim. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo é mais que a vida para um crente. Ouça agora o comentário do irmão Brana. Este é sobre quem eu quero me unir, sobre o poder e liderança do Espírito Santo, para testemunhar que toda a palavra de Deus é verdade. Que Deus abençoe